Olá, está começando mais um programa Pela Ordem, aqui na sua TV Assembleia. E hoje vamos entrevistar o deputado Kelpis Lima. Em pauta, a lei que torna a vaquejada patrimônio cultural do Rio Grande do Norte e também a regulamentação da atividade como esporte aqui no Brasil. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso programa. Olá, Daniela. Olá a todos os telespectadores da TV Assembleia. Deputado Kelpis Lima, ano passado, a Comissão de Redação, Constituição e Justiça aqui da Assembleia aprovou um projeto de lei de sua autoria, não é, que reconhece a prática da vaquejada aqui no estado como patrimônio cultural do Rio Grande do Norte e virou lei recentemente, não é? Como é que está a vaquejada depois de toda essa articulação do senhor, né, dos parlamentares da Assembleia Legislativa? Como é que está sendo a vaquejada, como é que está sendo vista aqui no Rio Grande do Norte, deputado? Olha só, a vaquejada ela é, na prática, um grande patrimônio do povo do interior nordestino, em especial, e também, claro, aqui do Rio Grande do Norte. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão proibindo a prática de vaquejada no Brasil. Isso gerou uma comoção em todo o Nordeste. A vaquejada, além de ser um evento que está enraizado na cultura do nosso povo, hoje ele tem um aspecto econômico muito forte. Gera emprego, faz circular dinheiro em muitos municípios do interior. Os eventos de vaquejada são grandes eventos, com muito mais público presente do que a grande maioria dos outros esportes praticados no Rio Grande do Norte. Eu me atrevo a dizer que a vaquejada produz o maior público entre todos os esportes. Tem muito mais gente nas vaquejadas que nos jogos de futebol. Um grande evento, né, a vaquejada no interior. E essa proibição gerou alguns efeitos. Houve uma emenda constitucional, há pouco promulgada também no Congresso Nacional, regulamentando e reconhecendo a vaquejada como esporte. E a gente, na Assembleia, apresentou imediatamente esse projeto de lei, reconhecendo como patrimônio cultural. Isso para proteger a vaquejada. Qual foi a base inicial da decisão do Supremo? Era sobre a questão do trato do animal. Exato. E quem pratica vaquejada, e eu não pratico, é importante dizer, não foi algo corporativista, eu não pratico o esporte vaquejado e não frequento, já frequentei, mas não frequento em linha geral vaquejadas. Hoje é muito profissional, não existe esse tratamento no animal, esse maltrato do animal no evento. É tudo muito profissional, com equipamentos de proteção. Então há uma realidade muito diferente daquela que estava instruindo essa ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Do STF. Nesta lei, especificamente aqui do Rio Grande do Norte, existe algum artigo falando sobre essa questão do tratamento ao animal, deputado? Tem no texto da justificativa, mas como não nos cabia fazer essa regulamentação, não é de competência do Legislativo Estadual, a gente não fez. A declaração de patrimônio cultural, ela dá uma série de proteções à vaquejada. E uma proteção que é necessária. O que a gente vê hoje muito, Daniela? Você vai no carnaval, aqui no Rio Grande do Norte, é música baiana, é música sertaneja. São as culturas de fora do nosso estado, de fora do Nordeste, elas tendem a se sobrepor pela força econômica, pelo domínio da mídia. Se nós não protegermos aquilo que é enraizado na cultura do nosso povo, ele vai ser engolido pela dominação cultural internacional ou nacional. Cada país, cada estado, cada região do mundo, ele tem suas peculiaridades e essas peculiaridades devem ser protegidas. É claro que ninguém defende maltrato com o animal e eu sou absolutamente contra, inclusive estou apresentando um projeto de lei agora na volta dos trabalhos da Assembleia nessa área de proteção animal. Mas uma coisa é a proteção animal, outra coisa é você querer ceifar uma cultura importante do povo do Nordeste. Como alinhar uma coisa com a outra, né? Claro que haver a vaquejada, permanecer, não é? Porque ela já existia, e de repente fiscalizar essa questão em relação aos animais, né? Há uma série de esportes com animais, por exemplo, os esportes equestres. Né? Ninguém questiona o hipismo, são esportes que o homem interage com o animal. Se houver os cuidados, não há problema nenhum, muito pelo contrário. Valoriza o animal, aproxima o cidadão do animal, humaniza essa relação. Agora, você
proibir aquilo que culturalmente é forte do nosso povo, esse também não é o melhor caminho. Na prática, deputado, houve alguma mudança em relação à vaquejada após essa lei que foi instituída em todo o Brasil e também aqui no Rio Grande do Norte? Houve alguma mudança na prática ou tudo continua como antes? Não, esse processo todo também serviu para que aqueles que promovem vaquejada de forma organizada, de forma profissional, tivessem um cuidado e um zelo maior no trato do animal. E eles também fiscalizem a vaquejada clandestina. Porque na hora que você deixa predominar o esporte vaquejado de forma clandestina, você abre de novo espaço para questionar o esporte. Então, também serviu de uma grande lição para quem faz a vaquejada no Brasil e no Nordeste, para que tenha ainda mais cuidado com o animal, porque eles sabem que é uma sociedade vigilante e que não vai aceitar, com razão, o abuso sobre o animal por causa do esporte praticado. O senhor acha que essa questão envolvendo o STF, essa decisão do STF proibindo a vaquejada, e pelo Brasil afora, existe algum preconceito pelo fato de a vaquejada ser uma prática nordestina? Claro que sim, claro que sim. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não podiam ter tomado essa decisão sem um enorme debate com a sociedade, sem ter uma presença em loco de como funciona a vaquejada. Se eles participassem do processo como funciona a vaquejada, com certeza não teriam votado como votaram. Quer dizer, então, há essa questão de lei, de todo esse trabalho que vem sendo feito pelos parlamentares aqui da Assembleia e em todo o Brasil, principalmente os políticos nordestinos, isso servirá para quebrar um pouco, então, esse preconceito? Com certeza. Quem é nordestino, que se insere em algum cenário nacional, ele sabe que sofre preconceito. Em todas as áreas, em todas as áreas. O estereótipo você, quando vai conversar com as pessoas, eu circulo em algumas entidades nacionais e quando a gente viaja, a gente sente imediatamente. Então, não há como nessa decisão não ter tido um quê de preconceito. Como é que o senhor vê o trabalho dos parlamentares, né, envolvendo toda essa questão da vaquejada, que eu vi que foi a decisão de ter virado lei, foi muito comemorada, não é, deputado? Eu queria que os parlamentares também tivessem essa mesma empolgação em outras matérias, isso é importante para a sociedade. Sim, é verdade, deputado. Eu queria Tem muito toda razão. que tivesse esse mesmo empenho em algumas outras, controle dos gastos públicos, fiscalização de uma série de coisas. Tem toda razão. Mas foi uma grande vitória, acho, de todo o parlamento, de toda a Assembleia e do povo nordestino. Eu acho que isso, mesmo quem não gosta de vaquejada, ou quem não frequenta a vaquejada como eu quero que a cultura do nosso povo seja preservada e protegida. É importante demais para a gente. Quando a gente estuda os aspectos históricos de todas as civilizações, a gente vê como a cultura é algo importante do desenvolvimento. Eu acho até que a gente é pouco bairrista e preserva pouco a cultura. Então, concordo. Se o Rio Grande do Norte fosse mais bairrista, se a gente valorizasse mais as nossas coisas, se a gente brigasse mais pelo que é nosso, muito provavelmente a gente estava numa situação melhor do que está hoje. O fato de o STF ter decidido sobre uma questão tão local, como é a questão da vaquejada, houve uma interferência de um poder sobre outro, deputado? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele tem tomado decisões que deveriam ser do Legislativo. Não que os legislativos não tenham culpa por uma série de omissões, por adiarem uma série de debates que o país pede. Mas é muito perigoso quando um poder interfere no outro. O Legislativo também não pode interferir no caminhar do Judiciário, como quis fazer agora com a Lei de Abuso de Autoridade. Quando quer mudar a legislação sobre delação premiada. Está errado. Isso são questões inerentes ao Judiciário. Cabe ao Judiciário fazer essas interpretações. Eu acho também que o Judiciário deve ter cuidado ao tratar de algumas questões que podem ser resolvidas pelo Legislativo, inclusive por provocação do Judiciário. Provocar o Poder Legislativo, olha, tal legislação está omissa, requer uma regulamentação, dar um prazo para fazer essa regulamentação, para que não tenha esse tipo de conflito. O Supremo tomou uma decisão e o Parlamento tomou outra decisão com o objetivo exclusivo de se sobrepor à decisão do Supremo, num claro conflito entre poderes. Só uma decisão tomada por um poder
para desmanchar a decisão de outro poder. Isso não é saudável para a democracia. Quando houve essa decisão do STF, a Assembleia recebeu pedidos de vaqueiros, né, de pessoas que lidam com a vaquejada, para interferir de alguma forma? Recebeu, sim. Todas as entidades procuraram a Assembleia. Foi de uma dessas reuniões que eu tirei esse projeto, provocado por essas associações e pelos argumentos que eles trouxeram, que são os mais fortes possíveis, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista econômico. Certo. Do ponto de vista econômico, acabaria com o trabalho de muitas pessoas no Rio Grande do Norte. Circula muito dinheiro em vaquejada, gera muito emprego. Números em relação a isso? Eu não tenho os números, aqui agora. Mas, assim, quem vive da vaquejada sabe que são números muito fortes. A vaquejada é um evento muito grande. Em muitas cidades, o maior evento da cidade é a vaquejada. Né? É verdade. Na grande maioria das cidades. Então, a vaquejada ela tem todo um mercado que circula em torno dela. Não são todos os municípios aqui do estado que têm uma vaquejada como principal evento, né, deputado? Não. Mas muitos têm e alguns a vaquejada ela entra como um evento complementar. Por exemplo, a Festa de Santana. Esse final de semana foi aberto, mas no final de semana anterior, na vaquejada de Currais Novos, já foi aberta para correr junto com a festa, porque um evento traz gente para dentro do outro. Então, são eventos importantes no calendário das cidades do Rio Grande do Norte. Quais seriam as principais vaquejadas aqui no Rio Grande do Norte? Quais os municípios que apresentam assim, as maiores festas nesse sentido, deputado? São muitas vaquejadas. Macaíba tem uma vaquejada muito tradicional, Currais Novos tem, Mossoró vai ter uma agora, acho que é Afonso Bezerra. Tem muitas vaquejadas e tem pequenos que se chamam os bolões, né? O bolão de vaquejada que é feito ali da cultura mesmo, para o vaqueiro exercitar, se divertir. Então, é uma coisa que está muito presente no interior do nosso estado. Economicamente falando, a vaquejada, ela gera benefícios só naquele momento em que ela é realizada ou não? Durante o ano inteiro, há todo um trabalho? Você tem a compra de equipamento, você tem a compra de alimentação para o animal, você tem os tratadores, você tem os vaqueiros. Isso tudo tem toda uma preparação para aquele ápice que é o evento. E essa preparação faz dinheiro circular. Ou seja, o STF tomou uma decisão que iria afetar, né, se não tivesse havido uma outra por cima, né, como o senhor falou, tantas vidas, milhares de pessoas no Rio Grande do Norte. Quantas pessoas perderiam seus empregos e poderiam estar desesperadas, né? E no momento de seca como esse, que o povo do interior tem sofrido tanto, você tirar mais uma atividade econômica é um prejuízo muito violento. Com solidariedade a gente muda.